paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. No próximo domingo chegaremos na última lição deste terceiro trimestre de 2020. Lição que tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Antes de estarmos entrando diretamente na lição, deixe-me fazer algumas perguntas bem básicas. Perguntas do tipo: qual é a relação, qual é a conexão desta lição com as lições anteriores sobre Esdras e Neemias? Uma outra pergunta: na parábola das virgens, quem são as virgens? Quem é a noiva? Qual é o fuso horário da chegada do noivo? Comparando o horário da chegada do noivo com a volta de Jesus, outra pergunta: Jesus virá cronologicamente, literalmente, à meia-noite? Ou a meia-noite da parábola é apenas um símbolo de algo que Deus quer nos falar através da sua palavra? Estas e outras perguntas estarão presentes ao longo desta lição. E é necessário que o professor esteja atento para responder aos alunos, para conversar com os alunos e também, é claro, para aprender com a palavra de Deus. Então, após a vinheta, nós vamos conversar um pouquinho sobre estas questões, sobre a lição de número 13. Aproveita então, antes, e se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. É importante que você interaja com este vídeo. É importante que você não apenas se inscreva no nosso canal, mas que você curta a nossa página no Facebook, que você siga-nos no Instagram, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário. Tudo isso é muito importante para que as plataformas possam entender a relevância do conteúdo dos nossos vídeos e assim possa estar fazendo uma divulgação, um impulsionamento orgânico das nossas publicações. Então vamos à vinheta e logo após vamos estar conversando sobre a lição de número 13. A vigilância conserva pura a igreja. Olá, pois bem, chegamos na lição de número 13. A vigilância conserva pura a igreja. E essa lição tem a sua leitura bíblica em classe em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, que trata o sermão profético, a parábola das 10 virgens. E a primeira pergunta é: qual é a conexão, qual é a correlação deste texto, desta lição, com as lições anteriores que falam sobre a restauração do povo de Israel através de Zorobabel, Esdras e Neemias? Pois bem, quando nós observamos a história do povo de Israel, desde a chegada deles no Egito até o último rei, até, melhor dizendo, até o cativeiro babilônico, a gente vai observar que ao longo de toda a história era necessário que o povo de Israel conservasse a sua pureza. E para conservar a sua pureza, a sua integridade, a sua identidade cultural e espiritual, eles precisavam estar sempre vigilantes. Ao longo de cerca de 400 anos no Egito, eles precisavam estar vigilantes para não perder a sua identidade espiritual. Estavam sempre clamando a Deus, pedindo a Deus livramento. Após a chegada de Moisés no cenário histórico e com a saída deles do Egito, ao longo da caminhada do deserto, eles precisavam estar vigilantes quanto aos perigos do deserto, quanto aos inimigos do deserto, sejam esses inimigos naturais ou sejam pessoais, como foi o caso do próprio Faraó, que perseguiu o povo no deserto,
como foi o caso dos amalequitas, que impediu a caminhada do povo de Israel. Israel precisava estar sempre vigilante para manter, para conservar a sua pureza espiritual. Ao longo da história dos reis de Israel, ou mesmo durante a possessão da terra, através de Josué, mais uma vez, o povo de Israel precisava estar vigilante para poder vencer todas as batalhas em nome do Senhor Jeová e também conservar a sua pureza e a sua integridade, a ponto de Deus dar uma ordem que eles não poderiam se misturar, se aparentar com os povos circunvizinhos para não perderem esta pureza, esta integridade, esta identidade espiritual e cultural. Para isso, é necessário que o povo estivesse vigilante. Após a tomada de posse, ao longo da história dos reis de Israel, mais uma vez Israel precisava estar vigilante para conservar a sua pureza. Os reis se revezaram e Israel sempre cambando para a idolatria, a ponto de Deus permitir o cativeiro babilônico para que o povo pudesse entender o propósito de Deus e servir exclusivamente a Jeová. Ao longo dos 70 anos do cativeiro babilônico, o povo precisava estar atento e vigilante, pois os babilônicos tentaram com muita força quebrar esta hegemonia de Deus em meio ao povo, tirar esta intimidade que o povo de Deus tinha com o seu próprio Deus, com o seu único e verdadeiro Deus. Os babilônicos tentaram roubar a identidade cultural, a identidade teológica, a identidade espiritual. Os babilônicos tentaram roubar os costumes do povo de Israel. E eles, mais uma vez, precisaram estar vigilantes para a conservação da sua pureza espiritual. Após o cativeiro babilônico, por ocasião da restauração do povo, juntamente com Zorobabel, Esdras e Neemias, o povo também precisava estar atento, porque inimigos ao derredor, samaritanos, moabitas, amonitas, estavam tentando também desmoralizar, descredenciar, desmotivar o povo, arrasando assim com a sua autoestima. Então, em todo o tempo da história, Então, em todo o tempo da história de Israel, eles precisariam estar atentos para não perderem a sua pureza espiritual. A exemplo de Israel, nós encerramos então a última lição deste trimestre com esta lição que nos diz: a vigilância conserva pura a igreja. A igreja de Cristo Jesus, na atual dispensação, na dispensação da graça, também precisa estar atenta, também precisa estar vigilante, pois o diabo, nosso adversário, ele sempre vai tentar roubar, tirar a nossa pureza espiritual. Daí vem a necessidade de compreendermos os detalhes desta parábola de Mateus, capítulo 25. Pois bem, ao entendermos esta ideia, ao entendermos este propósito, nos lançamos à análise da parábola das 10 virgens. Primeiramente, precisamos situar esta parábola como sendo integrante do chamado sermão profético. Era um dos últimos sermões que Jesus estava dando para o povo. E este sermão, intitulado Sermão Profético, Jesus falava justamente acerca das últimas coisas. Era um sermão escatológico. Este sermão ele começa aqui no capítulo 24. O sermão profético, o princípio das dores. Estamos em Mateus, capítulo 24. E Jesus caminha durante este
todo esse texto. No versículo 15 fala acerca da grande tribulação. No versículo, a partir do 29, fala acerca da vinda do Filho do Homem. E a partir do versículo 36, Jesus fala acerca da exortação à vigilância. É justamente a partir deste versículo 36 que Jesus deixa bem claro que nós, a igreja, precisamos estar vigilantes, pois a sua volta será iminente. A sua volta será sem um aviso prévio. Ele deixou apenas sinais. Ele deixou apenas sinais para nós percebermos a sua volta, mas ele não deixou marcada data, nem dia e nem horário. Jesus disse que poderá ser a qualquer momento. A palavra diz que vai acontecer em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Jesus falou uma certa vez assim, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, porque será muito rápido, imperceptível aos olhos humanos. Quando a gente menos esperar, Jesus voltou. Então, se será de forma rápida, se vai ser de forma imprecisa, se vai ser de uma maneira que nós não saberemos o momento, precisamos estar preparados. Esta é a recomendação de Jesus aqui, a partir do versículo 36 do capítulo 24. A partir deste capítulo, a partir deste versículo, Jesus começa uma série de mensagens acerca da importância da nossa vigilância, pois Jesus voltará a qualquer momento, de forma inesperada. Então, se será de forma inesperada, precisaremos estar vigilantes. E falando acerca desta questão de ser inesperada a volta de Jesus, Jesus cita pelo menos 4 parábolas a partir deste versículo 36. Algumas são parábolas, outros são contos parabólicos. Jesus, ao longo do seu ministério de 3 anos e meio, ele citou ou recitou pelo menos 51 parábolas. E somente neste texto aqui, ele cita pelo menos 4 parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são contos alegóricos ou mesmo fatos ocorridos que nos trazem lições espirituais. Nem todos os elementos da parábola trazem uma lição específica para o assunto em foco. Porém, é importante que nós estudemos, é importante que nós venhamos a ler para entender o sentido, para entendermos o assunto principal que está sendo discorrido, que está sendo mostrado por Jesus. Por exemplo, no versículo 37 do capítulo 24, Jesus diz que a sua vinda será como os dias de Noé, que foi de uma forma inesperada. Todos zombavam, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, quando de repente veio o dilúvio e pegou a todos despreparados, desapercebidos. Assim será a volta do Filho do Homem, disse Jesus. No versículo 43 do mesmo capítulo 24, Jesus conta uma segunda parábola dizendo que a sua vinda será como ladrão de noite. Porque se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Então, a partir do versículo 43, Jesus diz que ele virá como ladrão. Mas a partir do versículo 45 e 46, Jesus também fala que ele virá como aquele senhor que viajou para longe e deixou os seus bens a cargo na administração de 2 servos. Existia um servo que era negligente e quando o Senhor voltou, o achou, o encontrou de forma negligente. Mas tinha um outro servo que era cuidadoso, que era prudente, que era atencioso com os bens do seu Senhor. E Jesus diz: bem-aventurado
o servo que, quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Então percebam os irmãos que em todo tempo Jesus está querendo dizer: fiquem preparados, pois eu volto a qualquer momento para buscar vocês. Chegamos então no capítulo 25, no qual Jesus conta mais uma parábola, e desta vez é a parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. E de repente os teólogos começam a questionar: quem são as 10 virgens? Em que momento Jesus vai voltar? Jesus vem para buscar a sua noiva ou Jesus vem para buscar as virgens? Quem é a virgem, quem é a noiva? Quem é a igreja e quem é Israel neste contexto? Neste contexto, o importante não é descobrirmos quem é a virgem e quem é a noiva. Neste contexto, o importante é nós entendermos a intenção de Jesus. E a intenção de Jesus é dizer para nós: fiquem preparados, pois eu estou voltando a qualquer momento. Se nós quisermos então nos enquadrar na condição das virgens, nós vamos encontrar sim muitas lições espirituais para a nossa vida. O comentarista da nossa lição, ele se prende muito à questão do fuso horário, meia-noite, e ele gasta pelo menos as 4 ou 5 tópicos, 4 tópicos para falar do significado da meia-noite. E ele diz que a meia-noite é o fim de um período, é o início de outro período, a meia-noite é um momento de trevas. Vamos ver aqui os tópicos que ele usa. O tópico 1, meia-noite, o dia que já passou. Tópico 2, meia-noite, o início de um novo dia. Tópico 3, meia-noite, a hora de trevas. Tópico 4, meia-noite, a vinda do noivo. E no tópico 5, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Então o comentarista com muita propriedade nos diz: meia-noite não quer dizer especificamente, cronologicamente, literalmente, que Jesus virá neste horário, mesmo porque em cada lugar do globo terrestre existe um fuso horário diferenciado. Então a ênfase da expressão meia-noite, como já dissemos, não é propriamente para o fuso horário, e sim para alguns significados espirituais que nós aprendemos nesta lição de número 13. Mas o importante da lição e o importante também da parábola é acerca da vigilância constante da igreja à espera do seu esposo, à espera do seu noivo, pois em breve entraremos nas bodas do Cordeiro. Porém, para entrarmos, precisamos estar preparados. A igreja precisa estar vigilante para conservar a sua pureza espiritual. O último versículo desta leitura bíblica em classe, que é o versículo 13 do capítulo 25 de Mateus, nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta é a preocupação de Deus para as nossas vidas, estarmos vigilantes, pois ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu vou encerrar por aqui este vídeo. Nós já falamos sobre o contexto da parábola das 10 virgens, que ela faz parte de uma série de parábolas que, por sua vez, estão contidas dentro de um sermão intitulado o Sermão Profético, que fala dos dias de Noé, que fala da vinda do ladrão, que fala da viagem de um Senhor e também fala das 10 virgens, enfatizando mais as virgens prudentes que estavam vigilantes, que estavam preparadas para entrar nas bodas. Este é o ponto principal da nossa lição. Da mesma maneira que os judeus, em várias fases da sua história, precisavam estar preparados, nós também, como igreja, precisamos estar preparados, vigilantes para a eminente volta do Senhor Jesus. Ficamos por aqui, porém, para não deixar este vídeo muito extenso, nós vamos gravar um segundo vídeo falando especificamente de pontos relevantes
desta parábola, para que nós possamos entender melhor esta parábola das 10 virgens dentro da perspectiva da vigilância, do preparo e da pureza da igreja. Então, se você assistiu este vídeo até o final, não se esqueça de assistir o segundo vídeo desta série Minuto EBD, o segundo vídeo específico desta lição de número 13, porque Deus ainda tem muita coisa boa para nos esclarecer acerca da vigilância que conserva a pureza da igreja. Deus te abençoe, professor, Deus te abençoe, aluno, que tenhamos uma excelente aula. Não esquece, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe um like, curta-nos no Facebook, na nossa página do Facebook, e siga-nos no Instagram. Faça um comentário acerca deste vídeo, se ele foi proveitoso para você. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque certamente o nome do Senhor será edificado e muitas pessoas vão ser alcançadas. Muito obrigado. Não esquece, o próximo vídeo estaremos falando sobre o significado da parábola das 10 virgens, ainda em referência a essa lição número 13. Pastor Roque Ribeiro, teu conservo em Cristo.